Vossa Excelência, como experiente parlamentar, que há um sentido, e houve um sentido, quando o legislador editou a Lei 1079, que define os crimes de responsabilidade e não apenas define, também regula todo respectivo processo de julgamento. Na Lei 1079, no artigo 44, consagra que, recebida a denúncia pela mesa do Senado, recebida no dia de ontem, será lida no exercício da sessão seguinte, o que acaba de fazer a mesa, e despachará a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. O artigo 45, a comissão a que alude o artigo anterior, reunir-se-á dentro de 48 horas, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. A mesma lei, senhor presidente, a mesma lei 10.079 define que esta legislação deverá obter como subsídio, de forma subsidiária, não apenas o CPP, o Código de Processo Civil, assim como no caso da Câmara, o regimento da Câmara, e no caso do Senado, o regimento do Senado. Com base nessas premissas, eu quero reforçar o entendimento do legislador, quando definiu que na mesma sessão que for lida, deverá haver a indicação e a constituição da comissão. Qual a motivação maior para que o legislador tenha feito isso, senhor presidente? O sentido de urgência, o sentido de relevância. O país está à deriva, senhor presidente. A economia brasileira, com elevados reflexos sociais, se deteriora a passos largos, com enorme impacto social, sobretudo para os segmentos mais pobres da população brasileira. Por isso, o legislador determinou que na mesma sessão os indicados fossem formalizados pelos partidos. A questão de ordem que faço a Vossa Excelência, contrariando a manifestação que fez Vossa Excelência para abrir prazo de 48 horas para que as lideranças possam indicar os seus representantes dos seus blocos. Mas não há esse prazo, porque a lei determina que a indicação seja feita nessa sessão. Esse prazo que Vossa Excelência está dando aos líderes, ele não encontra fundamento, senhor presidente. Portanto, na forma do disposto dos artigos 403 e seguintes do regimento interno do Senado Federal, e com base no que estabelece o inciso 2º também do artigo 380 do mesmo ato normativo, ou seja, o nosso regimento interno, é que fazemos a Vossa Excelência a seguinte questão de ordem, solicitando não apenas esclarecimento, mas uma decisão na dimensão de vermos não apenas a Lei 1079, assim como o nosso regimento ser cumprido. Senhor presidente, o que consagra o artigo 380, segundo do regimento interno do Senado Federal, que está autorizado pela Lei 1079 para julgamento dos crimes de responsabilidade das autoridades indicadas, no caso, o presidente da República, no item 2, na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita a comissão constituída por 1/4 da composição do Senado,
obedecida à proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares e que ficará responsável pelo processo. Na mesma direção, senhor presidente, o artigo 44 da Lei 1079 prevê: recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma, senhor presidente. Portanto, não me parece ser prudente, muito pelo contrário. Me parece que nós estamos afrontando a lei, nós estamos, de certa forma, com esse expediente, não por parte de Vossa Excelência, mas não há, senhor presidente, espaço para a procrastinação de um processo, de um procedimento de tamanha urgência e relevância como essa, senhor presidente. Nós estamos aqui tratando do afastamento da presidente da República, senhor presidente. No momento em que um país clama, diz aqui o senador Lindenberg, isto mesmo. Por isso mesmo. Com o presidente Collor, em 92, quando o mesmo foi afastado, ele o foi por 48 horas. Por 48 horas, em 1992, o presidente Collor, o ex-presidente Collor, foi afastado liminarmente. Por quê? Porque havia, por óbvio, urgência e relevância, que o Senado da República não se acovardasse e que tomasse a decisão consoante com a necessidade de uma decisão, qual seja, senhor presidente, a instalação dessa comissão, para que essa comissão possa seguir o seu processo. É essa questão de ordem que submeto a Vossa Excelência na expectativa de vê-la atendida. Caso contrário, evidentemente, vou recorrer ao plenário do Senado para que nós possamos aqui fazer um bom debate em relação ao ponto de vista de Vossa Excelência, que não é o meu ponto de vista. Por óbvio, eu acho também que o meu ponto de vista está fundamentado na Constituição, na Lei 1079, assim como no regimento interno. Respeitosamente, é a questão de ordem que encaminha a Vossa Excelência.